noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar hoje com Tiago, capítulo 1, o verso 12. Diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago faz 5 afirmações nesse texto, nesse versículo. Ele vai dizer que feliz é o homem que passa por provação. A segunda afirmação que Tiago faz é que esse homem precisa ser aprovado na aprovação. Quando aprovado, ele receberá a coroa da vida. E veja que no final do versículo vai dizer: a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, eles, apesar de estarem passando por situações difíceis, eles são amados do Senhor. Com essas 4 afirmações, Tiago encoraja os irmãos a passar por as provações, pelas lutas, olhando para Deus. Vamos para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide é Tiago 1, do 13 até o 18. Nós vamos ver aqui um pouco, trabalhar com a palavra prova. No grego, significa a palavra perasmo. Essa palavra tem 2 significados. O primeiro significado significa tentação ou sedução. O segundo significado significa teste ou uma prova. Nesta vida, todos nós passamos por tentação ou sedução, teste ou prova. As escolhas que fizermos nos tornará um homem bem-aventurado, aprovado e maduro, ou um homem insensato, conforme o verso 4. Qual é o nosso problema com as tentações ou testes da vida? Nós falhamos e procuramos alguém para colocar a culpa. Em Gênesis 3, capítulo 3, o verso 12 ao 14, essa narrativa mostra o coração do homem depois da queda ali no Jardim do Éden. Vejam comigo. Segundo slide. Esse texto vai mostrar assim: então dizer assim, e disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Quando Deus perguntou a Adão se ele tinha comido da árvore e a qual ele havia proibido, qual foi a resposta de Adão? No verso 12, Adão diz assim: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore ou do fruto e eu comi. Para Adão, Deus era o primeiro culpado. Foi Deus quem deu a mulher para ser sua companheira. Deus pergunta para a mulher: que foi que você fez? A mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. A mulher diz que a culpa era da serpente que tinha enganado.
que a tinha enganado, não é isso? Vamos para o nosso próximo slide. O homem, nós gostamos de transferir a culpa para os outros. Não podemos culpar ninguém pelo que somos responsáveis. Era possível que, naqueles dias ali de Tiago, os irmãos estivessem com algumas dúvidas quanto à bondade de Deus. E Tiago responde isso no verso 13, dizendo: Deus não é autor de tentação. Deus não pode tentar vocês. Parece que os irmãos estavam pensando que Deus tinha os abandonado no seu sofrimento. E então Tiago afirma: Deus não pode ser tentado pelo mal, no verso 13b. Por que Deus não pode ser tentado pelo mal? A tentação é algo impossível de acontecer com Deus devido ao seu caráter. Deus nunca pode ser enganado ou atraído. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ele é santo, nele não há ganância, não há mancha, não há qualquer sentimento que eu possa levá-lo a pecar. Portanto, nunca pode ser enganado. E a ninguém tenta. A ninguém tenta, porque Deus é santo, Deus é perfeito. Ele a ninguém tenta por essas razões, ao contrário do homem, que é imperfeito e falho. Quando Satanás provoca ou tenta o homem, levando o homem à queda, ele faz isso para nos levar à queda. Mas quando Deus nos prova, ele prova os seus filhos para que os seus filhos se tornem mais fortes e dependentes dele. Vamos para o nosso próximo slide. No verso 14, o homem é tentado, Tiago vai dizer: olha, as tentações de vocês vêm de vocês, do coração de vocês. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Como nós somos enganados? Olha bem, o desejo do nosso coração gera o pecado, e o pecado a morte, no verso 15. Tiago mostra como o homem cai no pecado. A cobiça nos atrai, nos arrasta e nos envolve, e depois que ela nos tem atraído, somos dominados completamente e cometemos o erro. Nesse momento, Tiago diz que foi gerado o pecado. Até então era uma prova ou uma tentação, mas depois da desobediência aos mandamentos de Deus, gera morte. A tragédia aconteceu, o escândalo, o afastamento de Deus. Tiago vai dizer no verso 16, assim: meus irmãos, não vos enganeis, meus amados irmãos. E o motivo de Tiago falar isso é muito simples, porque nós somos fracos, debilitados e precisamos de Deus. E Tiago está dizendo: meus irmãos, não vos torneis inimigos de Deus. O nosso próximo slide, ele vai dizer: Deus é a fonte de todo o bem, no verso 17 e 18. Tiago demonstra a bondade de Deus no verso 17. Tiago afirma: toda boa dádiva e todos os presentes que recebemos vêm do alto, vêm do Pai, do Deus e Pai das luzes. Deus é o Pai das luzes, no verso 17. Deus é o Pai, Deus é luz e não há nele trevas alguma. Na luz de Deus vemos a luz.
Outro aspecto do caráter de Deus é a sua imutabilidade. Em Deus não há sombra de variação. Ele é Deus imutável. Ele não muda. Ele é cheio de misericórdia. Ele permanece para sempre. Esse Senhor poderoso nos trouxe para a sua presença, para Ele, para vivermos para Ele. Tiago vai lembrar os irmãos no verso 18, que esse Deus grandioso, maravilhoso nos criou. Ele vai dizer que quem nos criou, como Deus nos criou e para que finalidade Deus nos criou no verso 18. Quem nos criou? Deus, segundo o seu querer. Como Deus nos criou? Por meio da sua palavra. Quando ouvimos a palavra de Deus e cremos na palavra, a palavra de Deus produz vida em nós. E nas Escrituras ela diz em Efésios, Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Para que fomos criados, irmãos? Para sermos primícias das suas criaturas. Para vivermos para a glória de Deus, para receber dele a herança eterna. Em todas as circunstâncias da nossa vida, devemos reconhecer que a mão de Deus está nos conduzindo e nos guiando e continuará nos guiando, mesmo passando pelas lutas. Deus continuará sendo maravilhoso e bondoso conosco. Olhe para esse texto, avalie esse texto, estude esse texto. Esses são os pontos que eu fiz. Mas vocês, como alunos, vocês podem mudar, colocar outras palavras, outros verbos e melhorar esses pontos que eu coloquei aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nós permanecermos enraizados, deixando a palavra de Deus cada dia mais florescer em nosso coração. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.